Vou receber aqui uma presença muito encantadora que é o Zuzu. Obrigado. Zuzu? Obrigado, queridão. Sim. Emílio, temos uma trinca. Já vamos aqui apresentar a trinca. Trinca de ases. Trinca. André Fernandes, que é o deputado federal eleito com o maior número de votos no Ceará. O Felipe Barros, que é deputado federal reeleito no Paraná. E o incrível, nosso querido Nicolas Ferreira, o deputado federal eleito com o maior número de votos do Brasil. Boa, boa. Fala, ô meu querido, vamos começar com quem? O Nicolas comanda. Quem teve mais votos? Vamos o por Nick, votos. né? Teve mais votos. Tudo bem, pode Aqui é ser. assim. Você sabe que Aqui se é a assim, eleição terminar empatada, sabe quem ganha, né? Quem? O Lula, pela idade. Mais velho, né? É o mais isso? velho, o mais sim. velho leva. Mas é impossível É empatar. impossível. O VAR é o do... Pô, é Segundo- impossível nada, pode impossível. empatar, sim. pô. É impossível, não tem como. Empatou, o mais velho leva. É. Lógico. Podia ser por mais tempo em cadeia, É isso. pra ficar mais fácil. Que é isso, Nicolas? Não se empolga. Com quem não? cuidado. Não pode falar Vai na aqui, não. nossa, Mas a Vem, gente, não. nem a gente pode, Aqui não né? é live Nem a Depois- gente pode. Porque é o seguinte, Que isso? Cê Eu já tava já com a te lista barraram pronta pra suas falar o que não podia vocês falar. ficam aí falando, vocês são tudo, tem tudo imunidade parlamentar. Eu não tenho ainda, não. A gente vai lá, o cara prende a gente, nem cigarro vocês levam pra gente. Tô ligado como é que é. Levo, pô, levo. Nem um babalu pra gente. Ninguém ajuda a Nem um gente. pendrive. Deixa eu perguntar sério agora pra vocês. Ceará, não é? Temos aqui Perfeito. o Ceará. Paraná. Paraná. E E temos aqui Belo Gerais. Horizonte. Belo Horizonte. Minas. Minas virou ou não virou? O Datafolha disse que não virou. Já virou. A gente teve ali uma força muito grande do Zema, né? Agradecê-lo, inclusive, aqui em público mais uma vez. O Zema que entrou de cabeça na campanha do presidente. Fizemos ali um movimento com 600 prefeitos fechados com Bolsonaro e Zema. Eu, na campanha, visitei mais 70 cidades também. E todo lugar que a gente vai, a sensação é de que a gente, no primeiro jogo, a gente não ganhou. E a gente tá buscando o resultado agora no segundo jogo. Então a galera, o time fica muito mais animado, fica muito mais com disposição. Eu vi isso não somente em Minas, como no Brasil todo. O pessoal tá muito mais empenhado agora do que eu acredito que no primeiro turno. É verdade, viramos o jogo e vamos virar. E domingo você sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer, Zema? Agradeço ao Nicolas pela frente que ele tomou de frente aos jovens e vamos pra virada mais uma vez. Vocês sabem o que vai acontecer. O Lula, Tamo inclusive, te ameaçou, né, Zema? É verdade, ameaçou não só a minha pessoa física, mas também como todas Minas Gerais. Você que é prefeito aí, está acompanhando, sabe o que vai acontecer. Vai vir realização desse cara que você sabe que você acabou de falar quem é, que eu quase soltei uma palavra proibida aqui. Então, olha, você que está acompanhando a gente sabe que eu fui ameaçado. Obrigado, Nicolas. O Nicolas teve 2 contas suspensas de fazer live pelo Instagram. Você sabe o motivo, Nicolas? Primeiro foi a minha conta principal, ficou, acredito que 3 dias sem poder fazer live. Eu lembro que eu fiz uma live nos debates ali no dia do Janonas, que tava fazendo aquela palhaçada lá. Deu 80 e poucos mil pessoas, tipo. E aí depois a minha reserva caiu. Fiz um recurso pro Instagram, no outro dia eles já devolveram. E assim, ontem eu postei inclusive uma retratação, né? Obrigado pelo TSE aí por conta daquele meu vídeo Faz o L, né? Aí eu postei a retratação e pra poder desaparecer ali eu postei 100 fotos do Alexandre de Moraes. Creio que ele não vai... De Mickey. É de Mickey, tem esse detalhe. Mas eu creio que ele não Eu vai... recebi essa, mas essa foto é liberdade. antiga, é antiga. É antiga, mas é a minha, olha lá, a fotinha ali, ó. Aí, ó. Você sabe que eu não entendi? Porque eu falei o seguinte, eu falei, porra... É ele? Não, eu recebi isso. É ele. Quando ele tinha cabelo. Quando ele não- tinha cabelo, quando ele tinha noção também. Não pode falar. Nós vamos mandar... Nós vamos vai mandar brincando. Nós vamos, Tá bom, desculpa. vai brincando. Vai soltando. Vai. Você fica brincando quem tem poder. Fica tentando driblar. Deixa eu falar Começa na sério. pequena área. Peraí. Deixa eu falar sério agora. É o seguinte, o que eu acho é que as pesquisas estão erradas, todas elas. Todos. Eu acho que todas estão, porque eu acho que elas não têm capacidade. Quando está muito pau a pau, quando a diferença é muito grande, porque aí é 60-40, aí não tem jeito. Sim. Mas eu acho que como está pau a pau, então eu acho que o que vai definir agora é a abstenção, é você levar um cara que não votou, tanto para um lado quanto para o outro. Eu Entendeu? acho que a abstenção cair para uns 20%. E eu acho que o PT ele está cometendo um grave erro. Porque eu acho que o fiel da balança, ele vota no escurinho da urna mais pragmático. O cara que não tem essa paixão. Vocês estão tudo apaixonados aqui. Eu não, meu torcida. amor. Não, você Não, também não, tá. Tem nada de O cara, você tem uma grande parcela que é apaixonada, que ela entra no jogo, aí vira torcida, aí briga com o amigo, briga com a família. Mas você vai votar mais pela economia.
Então eu acho que o PT, ele não falou absolutamente nada. O Lula, ele tá jogando um jogo muito escuso em relação à economia para não ganhar voto. Para não perder voto, para não perder voto, como ele diz. Ele tá com medo. Tá com medo de perder voto. Ele tá com a militância, mas ele tá com o burguesinho comunista. Sim. Sabe o burguesinho comunista? Sim. Ai, não sei o quê. Universidade. Ele quer esses dois votos. E eu acho que aí ele vai perder pro fiel da balança, que é o pragmático, entendeu? Fala, pô, mas o que esse cara vai fazer? Qual vai ser a do PT? Vai ser esse socialismo que não funcionou? O mais velho? Porra, esse socialismo do PT nunca funcionou, essa bagaça aqui. Vai enfiar funcionário público, 300 mil funcionários públicos, ministério pra cacete. Vai dividir o governo. Ninguém quer isso. E só você entendeu o que eu tô falando ou não? Entendi. O que ele tá falando também, essa falta de transparência, parece que essa carta que o Lula deu agora é um tiro no pé. O que vocês acharam da carta? Posso só complementar isso que eu tô falando? Porque para esse eleitor, Emílio, eu acho que a percepção de que o Bolsonaro fez a maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, faz com que esse eleitor decida pelo Bolsonaro, pela estabilidade do nosso país. Porque a gente vai ter maioria na Câmara, vai ter maioria no Senado, já sabe como que vai ser a postura econômica do governo. Ao contrário do Lula, que se ganhar não vai ter maioria, não vai conseguir governar o país. Vai patinar. Vai patinar. Então, para esse eleitor, o pragmático, ele vai pro Bolsonaro. Porque tem muita gente cansada dessa polarização. Só que acaba que com o Congresso, toda a direita, com o Senado também, com muitas pessoas sinalizando ali a direita, a gente consegue ter um crescimento no país. Para com essa polarização. O Brasil vai conseguir crescer. Então, se você quer paz, mesmo que você esteja em cima do muro, só tem um voto possível. Caso contrário, vai chegar o Lula e nós aqui, né, como deputados federais, eu te garanto. Não é que a gente vai querer buscar guerra pro nosso país, mas pode ter certeza que o PT vai colocar, um dia após o outro, propostas que o Congresso vai ter que barrar. Então, se você quer paz, só tem realmente o que o Paulo Guedes falou. Mas é porque a gente está com o Congresso agora centro-direita. Nunca teve isso. Nunca. Sempre foi centro-esquerda, desde Fernando Henrique, desde lá. A gente nunca viu isso e nunca viu a economia mais liberal. A gente nunca... Tudo bem, não é liberal do jeito que deveria ser, mas a gente nunca viu e... A gente viu uma oportunidade de tirar imposto, né, do negócio ser mais as empresas. Quem tem empresinha, quem sabe isso, pô, hoje está muito mais desburocratizado. Para abrir a empresa hoje, né? Muito mais simples, tal. Então, quer dizer, era um jeito de se governar que não sei se o cara que realmente quer mudança vai até pegando apostar. Essa opinião aí da questão econômica, o voto que não é do apaixonado. Você falou que tem vários apaixonados, mas você pega uma pessoa que ainda não conseguiu ver, porque não tem a proposta de governo econômico do Lula, você vai, pô, peraí, com a pandemia, com a guerra no leste europeu, com tudo que está acontecendo, e ainda assim o Brasil se mantém nessa estabilidade, com a economia liberal do Paulo Guedes, por que é que eu vou trocar isso, que está indo bem, comparado ao mundo, por algo que a gente nem sabe o que pode acontecer com o governo Lula? Então acho que por aí a gente vai conseguir sim abranger. Então, mas isso votos. O Lula tinha que abrir. Sim. Ele devia abrir. Porque aí você vota mais. Você fala, não, beleza, eu vou aqui no Lula. Mas ele deu uma jornalista recentemente agora perguntou pra ele isso. Sim. Tem um vídeo, soltou inclusive aí, falou, olha, você não acha melhor, não dá mais segurança pro eleitor? E aí o Lula fala, não, porque... E aí no final das contas ele fala, não, com medo ali de perder os votos. Se falar ele de economista, outros 10 pode achar ruim. Ele fala que se ele falar o projeto econômico, ele tem medo de perder voto. Eu até falando nisso na questão de virar voto, eu quero até a tua opinião, André, que você é do Ceará, você foi o mais votado, você é um cara de direita. Como é que tá a questão lá do Nordeste? Olha, por exemplo, lá no Ceará, então no Nordeste a gente tá conseguindo reagir, isso é fato. Você vê ali de repente o grupo do ACM Neto na Bahia, que eu acredito que é um bom peso para nossa campanha ali no Nordeste. Você vê um grupo, parcela do grupo do ACM Neto pedindo voto abertamente pro Bolsonaro, que não aconteceu no primeiro turno. Você vê lá no estado do Ceará que, são 184 municípios. Mas no primeiro turno, nenhum prefeito sequer abriu a boca para dizer que votava no Bolsonaro. No segundo turno, isso está acontecendo. E cidades estratégicas, cidades com, sei lá, a terceira maior cidade do estado do Ceará, o cara tá pedindo voto abertamente pro Bolsonaro. Hoje temos 8 prefeitos colocando a galera na rua para votar no Bolsonaro. Então, estão fazendo isso ou estão dando migué? Isso abertamente, sim. E Sobral? Tá fazendo... Não, Sobral esquece. Sobral é dominado pela família Ferreira Gomes, que foi um gigante que a gente conseguiu derrotar. Tá? O Lula foi preso. Não fala muito sobre a família Ferreira Gomes lá, mas eles... O PT passou até a perna neles lá, então até a família Ferreira Gomes do Ceará morreu, caiu. Hoje a gente só tem um alvo que é o PT e isso é bom.
Acredito que a gente, que foi o estado que mais aumentou a votação do Bolsonaro, primeiro turno, 2018, comparado agora, a gente aumentou 30%. E acredito que a gente vai aumentar muito mais nesse segundo turno. É complicado o Nordeste? É. Olha lá os governos anteriores, PT, o que eles foram enfiando na cabeça do povo. Aquelas pessoas que só chegam a informação através da rádio, através do líder comunitário. Então é difícil o trabalho. É difícil, mas não é impossível. E a gente está conseguindo fazer a mudança. Cara. Porque o grande problema que a gente não vê, né? Vocês ficam aí no Twitter. Que isso? Vocês são muito Zé Twitter. O Nicolas. Você, a Vera Magalhães. O Nicolas tem 2 selos. Vocês são muito elite. Zezinho Twitch. Vocês são elite pra caramba. Superman. Aqui também tem o Paulinho Sapatênis. Sim. Elite. É a turma do Paulinho Sapatênis. Turma do Training Top. É o líder comunitário, cara. Porque o cara, ele chega, ele domina aquela região. Isso tem aqui, periferia aqui é direto. É direto aqui também. O líder comunitário que é o cara que domina. Influencia, né? Não, o líder comunitário chega lá dizendo que o Auxílio Brasil é do Lula. Isso, que a água da transposição foi o Lula. Chega lá dizendo que o auxílio emergencial foi o Lula, pô. Então aí é complicado. A gente faz, mas chega lá e eles ganham crédito. Graças ao líder comunitário. E na época passava o caminhãozinho. Se votar no coisa, vai acabar a Bolsa Família. Exatamente. Lembra do caminhãozinho? Se acabar, agora é tudo Hoje aqui. lá Né? ainda dizem isso. No caminhãozinho? Existe ainda. Rapaz, cara. no caminhãozinho não. Mas ele sai dizendo, gritando no meio da rua. Tem manifestação lá no estado do Ceará, por exemplo, no interior, que ele chega dizendo Bolsonaro vai acabar o 13º, vai acabar com o Auxílio Brasil, vai acabar com isso. Aconteceu no Ceará lá atrás. Isso tá na propaganda do PT, ué. De fato. Tá na propaganda do PT. O Bolsonaro vai acabar com o 13º e férias. Então, assim, não é uma questão, igual o André falou, que é velada, não. No Nordeste é mais evidente. Mas o PT tá fazendo isso com assessoria jurídica, que a gente não precisa falar, muito bem feito. Agora, me parece que a campanha do presidente conseguiu uma decisão judicial contra essas fake news, até pedindo aqui para quem tá nos ouvindo, se filmar algum carro de som divulgando essas fake news, pode mandar pra gente aqui nos nossos inbox pra gente encaminhar pra campanha. Mas quem é que vai resolver? O TSE? O TSE só joga pro lado. O Mickey que apareceu ali. O TSE, você jogando a final no Maracanã com o VAR do... É o VAR do Flamengo. O VAR do Flamengo. Não consegue fiscalizar a rádio, que tá lá, uma coisa legal, imagina um carrinho de som. Mas é funcionário ruim. Não é culpa do ministro. Não. O cara que trabalhou Não mal. é culpa do ministro. Funcionários ruins. Aqui na Jovem Pan tem muitos. Mas a gente não fala o nome pra não expor. Eu falo o nome porque eu não sou X9 também. Não é culpa do Mickey. Não é culpa do Mickey. É culpa, ministro, não é culpa sua. É funcionário ruim. Tem que trocar todo mundo aí. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Porra, que audiência, ó. Tudo bem, Emílio? Que audiência fantástica. Colega. Mas você sabe que nós temos um público legal, cara. A Jovem Pan. Claro. A Jovem Pan, eu tô impressionado com a audiência da Jovem Pan. Eu não me incomodo muito com essas coisas, desses números e tal. Mas quando você sai na rua, né, você conhece quem tá te ouvindo. E é isso que eu tava falando. Outro dia eu tava falando com a diretoria, para não citar nomes. Claro. E eu tava falando exatamente isso. Eu falei, cara, a gente tem metade do Brasil que estão para esse lado. Não é o lado do Bolsonaro, que o Bolsonaro vai passar. É esse pensamento aqui. Sim. Entendeu? O Bolsonaro daqui 4 anos já era, ou Lula, esses caras vão embora. É esse pensamento, você tem metade do Brasil e uma metade do consórcio, que eu acho antigo esse pensamento do consórcio também. Então você tem muita gente que tá nesse caminho nosso aqui. Tá crescendo. E é uma audiência muito bacana, cara. É trabalhador, é cara que tem pequeno negócio. É legal isso aí. Quando você conhece pessoalmente. Quem te escuta, quem te dá, o seu ouvinte. Porque não basta só ver quem tá contra a gente, é também quem tá com a gente, né? Isso. Diz muito a respeito, Isso. tanto quem tá contra, quem também tá do nosso lado. Mas o crescimento ele é notório. A gente vê aí em 2016, 2017, o Bolsonaro tinha 3% de intenções de voto para presidente. O Bolsonaro realmente era assim, os gatos pingados que queriam, era um sonho para daqui 10, 15 anos, era o improvável. Então hoje a gente já cresceu muito, por isso que eu acho que a maior virtude da esquerda é a paciência. Porque ela não vê aquilo que eles estão prometendo se concretizar, mas ainda assim permanecem firmes, organizados, harmônicos na medida do possível, para poder atingir esse objetivo. Então, assim, mesmo que aconteça aquilo que eu espero que não aconteça, a nossa batalha continua, né? Na guerra cultural, com tudo que nós precisamos ainda ganhar. Eu sempre falo isso aqui, mas é porque é importante, porque eu vejo as pessoas falando isso e eu falo, cara, eu preciso alertar essas pessoas, porque elas acreditam que
a mudança de todo um país passa pela política. E não é. Sim. Primeiro, isso é a cultura e ela deságua na política. Exato. É por isso que nós temos que levantar professores, psicólogos, médicos, juristas, principalmente, jornalistas, para que essa guerra, no mínimo, ela fique simétrica e não desbalanceada como está O agora. Nicolas, você tá nos bastidores. Desculpa. Imagina. Por favor. Obrigado. Que lindo. Primeira vez que acontece. Não, na verdade é o seguinte. A gente fala muito de guerra cultural e um problema que o Emílio traz aqui, que é premente no Brasil, é a segurança pública. E as propostas do PT, né, você vê as diretrizes do partido, elas são assombrosas. Eles falam em desencarceramento em massa, eles falam em descriminalização, eles falam inclusive de descriminalizar tráfico de drogas, que é uma loucura. Então, até para o eleitor indeciso, eu acho que esse é um ponto nevrálgico, porque é um ponto importante. Porque a gente tem aqui a pessoa que não gosta de política, mas todo mundo se preocupa com segurança. Ninguém gosta de ficar construindo um muro em casa, não usar um relógio para sair na rua, ter medo da filha sair à noite. Ninguém gosta disso. E eu acho que essa é a grande diferença entre o projeto do Bolsonaro e o projeto do PT, né? Falando, eu fiz um vídeo anteontem a respeito disso. Resoluções do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT, tá? Ó, tá aqui, você pode pesquisar. Eles tiraram do ar, mas tem um link, eu postei lá no Telegram, tem um link que dá pra ver. Isso foi assinado dia 12 de dezembro de 2021. E aqui nas decisões, ponto 789, você fala em desmilitarizar as polícias. Pra quem não sabe, desmilitarizar é você quebrar ali a questão de hierarquia, ordem e disciplina dentro da polícia militar. E a gente sabe também que é pra acabar com a polícia, né? O fim mesmo disso. O 8º é cessar guerra às drogas, ou seja, eu tive que ontem postar que o Lula não quer legalizar as drogas, mas aqui tá, regular, descriminalizar, redução de danos, educação e saúde. Então, assim, como que você quer descriminalizar as drogas e ao mesmo tempo promete saúde? E por fim, o pior de todos, que é reverter o encarceramento em massa de pretos e pobres, a começar por desencarcerar milhares de presos provisórios. No Brasil, são mais de 900 mil presos. 44% são de presos provisórios. Ou seja, se o PT ganha, isso aqui não sou eu que estou falando, não é teoria da conspiração, tá aqui, você pode ler. É o programa. Você que está indeciso. É a Resolução de Direitos Humanos, feita em 12 de dezembro de 2021, não tem nenhum ano, onde mais de 400 mil presos provisórios nós temos hoje no Brasil serão soltos. Então, assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa ser um ativista do Bolsonaro. Lá na urna, o voto é secreto. Basta você ir lá e votar, depois fala até que votou no Lula, não tem problema. Mas o importante é a sua consciência vai estar limpa. De que depois alguém chegar e roubar você, estuprar. Porque esses presos provisórios, eles têm direito a, sabe o quê? A saidinha. Então, saidinha de Natal, saidinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, eles podem sair. Então, se eles já fazem isso na saidinha, imagina liberados. Tem direito até a votar? Eles votam? Mas, o Nicolas, e é isso que eu falo pra você, porque tem dois Lula. Alguém não concordou comigo. Tem o Lula velho, tem o Lula radical. O sindicalista. Sim, camisa vermelha. E tem o Lula do Duda Mendonça, que é um Lula que apareceu em 2002, que é um Lula com terninho, um Lula bonitinho. Né? Escreveu uma carta, o Staub, o mercado falou, pô, que legal isso aqui. Tava numa moda, o mundo tava nessa moda aí da esquerda, do centro-esquerda e tal, não sei o quê. Foi logo depois do Fernando Henrique. Eu quero saber qual é esse Lula que vem agora. Quem é esse Lula? Eu acho que ele se apresenta como o segundo, não? Eu não sei. Não, eu não sei. Porque é uma menos. confusão. O jovem não sabe quem foi esse Lula de 89. Ele não sabe qual era esse Lula raivoso, o sindicalista. Ele não sabe. A postagem do PT lá, na publicação do próprio Instagram, eles colocam ali na América Latina os países que eles em tese tomaram, como um check-out, assim, olha, aqui já conseguimos. Dentro desses aí estão o quê? Nicarágua, Venezuela, Argentina, Cuba. E o Brasil tá lá carregando. Não, mas só desgraça, né? Então, se você pegar qual é o Lula, claro que ele vai se apresentar como Lulinha Paz e Amor, de terno e gravata, com a barbinha bem feita. Mas se você pensar o que é que ele quer fazer, se o próprio PT tá dizendo que já foi feito lá e aqui tá carregando, então o que dá pra entender é que aqui vai ser feito o que tá sendo feito lá. Então, por falar em qual Lula é, você acompanha, Nicolas, estendo a pergunta pra vocês também. Vários debates, você foi no primeiro debate, acho que na Band. Fui na Band. Temos um debate agora. Sim, hoje. Agora na Rede Globo, Lula e Bolsonaro. Primeiro, o que você acha, qual que é a sua avaliação desse último debate que teve, dos dois, né, porque o outro não foi, e o que você espera pra esse próximo debate? O primeiro momento ali do debate, eu vi que o Bolsonaro ficou muito na tranquilidade, muito na defensiva.
e deixou o Lula crescer bastante. Já no segundo e terceiro, o Bolsonaro tratorou, conseguiu inclusive até mesmo controlar o tempo, né? Ficou com 5 minutos de propaganda ali eleitoral gratuita para poder ali falar contra o Lula. E o Lula é impressionante, né? Quando ele é perguntado sobre crime organizado, quando ele é perguntado sobre corrupção, Ministro da Economia. eu não sabia se ele estava nervoso ou se ele estava passando creme durante 2 horas ali no debate, porque ele era impressionante o tanto que ele estava nervoso. Então eu acho que em 2002 deu certo o Lulinha Paz e Amor, porque as pessoas, era uma esquerda diferente, era começo de uma, digamos, uma new left, já que dá uma dissonância muito grande para o que era o Lula. Pô, o Lula era, né, ali um sindicalista e tal, era diferente. Agora, esse Lula já não engana mais as pessoas que ficam ali mais ou menos em cima do muro, porque fala, poxa, esse cara é o mesmo cara que foi preso, esse cara é o mesmo cara que falou isso. Então, eu acho que essa estratégia aí não tá funcionando, não. Eu acho que o Jair consegue transparecer muito mais honestidade, muito embora ele possa ali ter os seus defeitos, talvez as suas excessividades, mas ele transparece honestidade. E eu acho que hoje no debate será aí da mesma forma. O Lula tentando emplacar várias narrativas pro Bolsonaro tentar ficar se defendendo, mas eu acredito que hoje o Bolsonaro sai vitorioso mais uma vez. É um Lula do metaverso, esse Lula aí. É isso aí. Tem essa Esse Lula, porque é um Lula, cara, é um Lula que eu não consigo identificar o Lula. O Lula sempre foi o mesmo, Emílio. Então, só as propagandas que... Alguém falou isso aqui, falou, não, o Lula não é 2 Lula, não acho que tem 2 Lula, não. É o Lula real e o Lula da propaganda. E o Lula real é aquele que a gente conhece, que é a favor do aborto, da legalização das drogas, que é favorável a tudo isso que o Nicolas leu agora, da desmilitarização da polícia. Daí chega na campanha, os marqueteiros transformam ele num outro personagem. Agora tava lendo ontem no direito de resposta que você teve que publicar, tava lá, Lula já disse que é contra o aborto, que considera a questão como questão de saúde pública. Toda vez que o PT quer legalizar o aborto no Congresso, eles usam essa justificativa. Olha, o aborto é uma questão de saúde pública. Então, é aquela lógica do PT, da esquerda. Eles vão jogando com a linguagem, com as palavras, tentando confundir a população. Só que a pauta dele sempre foi a mesma. Ele comemorou a vitória, como vitória, a legalização do aborto na Argentina. Todos que estão em volta dele querem legalizar o aborto. Aí é muito estranho, né? E já teve até deputado federal que foi suspenso do partido, que houve retaliação do Partido dos Trabalhadores por ter sido contra o aborto. E tem mais, mas eles que o falam que aborto... pedofilia não é crime, é doença. O aborto... Eles fazem isso também, né? Mas é essa a narrativa. Eles não vão chegar e vão dizer assim de cara o que é que eles querem. Mas vão dizer disso, vamos colocar os presos na rua. Não, mas é uma questão de ação social. Vamos a favor do aborto, questão de saúde pública. Ah, mas e a droga? Não é questão de polícia. O aborto eu acho que é o assunto mais polêmico que existe na política. A coisa mais polêmica que tem é o aborto. E ele pula fora, que nem agora é a economia. Porque a economia está indo bem. Não tem a economia não tem o que discutir. E a economia não tem o que discutir, porque você tem número. Não tem o que discutir a economia. O Brasil, quem você quiser. Pode comparar a economia. Ele não tem como discutir a economia. Sim. Entendeu? Então o que ele está indo onde? Onde está indo o Bolsonaro? Por isso que eu acho legal a humildade do presidente. Oi? Por isso que eu acho legal a humildade do presidente, porque eu lembro que na campanha de 2018, muita gente falou assim, o Bolsonaro não sabe de economia. E ele falou assim, olha, eu disse que eu não sei porque perto do Paulo Guedes, eu sou um ninguém na economia. É igual a gente perto do Neymar jogando bola, a gente não é ninguém, mas a gente sabe jogar bola. Então acho que essa humildade, essa transparência dele falar assim, pessoal, eu tô tentando fazer o melhor aqui, eu sou um técnico. Coloquei o Paulo Guedes, coloquei ali outros ministros, como por exemplo Damares, como por exemplo agora o ministro da Justiça, que tá fazendo um bom trabalho, o próprio Tarcísio, né, o melhor ministro da infraestrutura. Então assim, as pessoas veem isso, que no fim das contas é uma pessoa bem intencionada. E acho que não tem essa mesma perspectiva do Lula. Eu tenho que fazer um break pra rede, Dedê? É só um breakzinho. Só pra rádio. Então não vamos fazer, porque a audiência é fantástica. Um break pra rádio, pra rede de rádio, e a gente continua na TV. E eles vão estar aqui também na sequência mais um podcast. Na prorrogação. Super live. Vai lá, o Reginaldo. Eu ia fazer uma pergunta pro Felipe da questão da censura, né? Que a gente não pode falar algumas palavrinhas aqui. Só que algumas pessoas, elas não conseguem entender. Elas falam assim, não, mas é porque vocês... Não é porque vocês estão censurados, é porque vocês estão mentindo. Então, por isso vocês não podem falar essas palavrinhas que são mentira. E são palavras que, né, a gente sabe quais são. Podemos falar. Só que aí o pessoal não entende que dessas 5 palavras pode subir para 10. Aí dessas 10 vai pra 15, vai pra 20, depois chega um momento que fala, olha... E é prévio, não quero que fale de mim.
Então eu queria que vocês, como deputados, vocês falassem sobre essa censura que acontece aqui na Jovem Pan e também no Brasil Paralelo. Isso é um absurdo que está acontecendo sem precedentes na história do Brasil. Nem na época do regime militar aconteceu com a gravidade que está acontecendo agora. Então, é importante que as pessoas saibam que o Tribunal Superior Eleitoral tem agido partidariamente, favorecendo um candidato, o Lula, em detrimento de outro. O TSE tem tentado reescrever a história do Brasil através da censura à imprensa. A censura à Jovem Pan, ao Brasil Paralelo, à própria população. Então, na prática, o que o TSE tem feito é isso. Agora, é necessário uma reação forte do Congresso, essa próxima legislatura, para que a gente ponha fim, de uma vez por todas, nisso, nessa censura prévia. Veja, olha o absurdo que a gente chegou. Censuraram o Brasil Paralelo sem sequer os ministros terem visto o documentário. Porque eles acham que o documentário do Brasil Paralelo seria prejudicial a determinado candidato. Eles vão ia favorecer o Bolsonaro. Só que vai sair um documentário agora, Emílio, da tal da Vaza Jato. Daí pode. Então, isso aí é claro que pende para um lado, né? Agora, por que não me pergunte? Sim. O problema é o seguinte: hoje é contra ele, contra a gente. Amanhã pode ser contra eles. Esse é o problema da censura. Eu acredito que o Alexandre de Moraes ele está desesperado, porque agora o Senado, que é o competente para poder julgar o STF, está com vários aliados do Bolsonaro e pessoas que não têm apreço com ninguém. Por exemplo, nós elegemos o Cleitinho, Damares, Magno Malta, pessoas que têm um posicionamento firme contra o Alexandre de Moraes. Eu acredito que realmente ele tem o medo de um possível impeachment. E assim, o vô, né, o Joaquim Teixeira até postou, né? 22% de desconto numa loja é com o TSE. Fusca adesivado é com o TSE. Documentário histórico feito com dinheiro particular é com o TSE. Chamar de ladrão é com o TSE. Mandar proibir foto com boné CPX é com o TSE. Outdoor é com o TSE. Proibir palavras e opiniões é com o TSE. Só a propaganda política nas rádios não é com o TSE. Então, assim, para quem tem olhos, só vê o que está acontecendo. Realmente é absurdo. É uma assessoria jurídica para mim. É esquisito. A partir do momento que você tem que pensar 2 vezes antes o que você pode ou não falar, já é uma censura. Sim. Já é uma censura. Eu vou fazer um vídeo, eu tenho que saber exatamente quais são as palavras que eu posso ou não falar. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. O lado de lá não mede esforço. Você não pode falar um fato objeto ao que aconteceu. Se o cara estava lá, em um certo lugar, e ele não está mais, então quer dizer que ele estava. Então ele é um ex-aquilo. Mas pode chamar Bolsonaro de genocida, pode dizer que Bolsonaro matou 400 mil pessoas. Você pode criar a teoria da conspiração, você pode mentir. É absurdo, cara. Aqui chegou lá a carta, né? Aí o advogado passou pra, isso aqui não pode falar, isso aqui... Eu falei, puta, agora ferrou. Começou. Porque aí você começa a falar, puta, o que eu... Estamos aqui ao vivo. Lógico. Isso aqui que tá acontecendo, tem milhões de pessoas assistindo. Você pode ter um deslize e falar alguma coisa, prejudicar a empresa, porque é tipo uma pressão muito grande que existe em relação a isso. E é muito ruim quando você se autocensura. Sim. É pior do que a própria censura, entendeu? Porque todo mundo fica se censurando. De medo, você não deixa ninguém à vontade. Se segurando. Porque no fim das contas ele entraram no seu pensamento. Então, porque o que eu penso é o seguinte, em relação a jornalismo, essa coisa toda, eu acho que quem define, quem dá credibilidade pra você é quem tá te assistindo. Perfeito. Porque o cara que fala, porra, esse programa é puta, esses caras mentem, ele não vai assistir mais, ele não vai gostar mais de você, ele vai falar, pô, vou ver outra coisa. Exatamente. Eu acho que isso é o que define o bom jornalista do mau jornalista, é o cara que você gosta de falar, porra, esse cara é legal, eu não concordo com ele, mas ele tá falando uma coisa interessante. Eu vou pensar nisso aí que esse cara falou. Eu acho que é isso que determina o jornalismo. E essa foi a lógica do Constituinte em 88, que proibiu a censura prévia. Ou seja, todo mundo pode falar o que quiser. Se você abusar do seu poder de liberdade de expressão, você responde individualmente. Perfeito. Individualmente. O que o TSE está fazendo é o seguinte, olha, se cria um conjunto de expressões que não podem ser ditas. Eu não posso falar. Então gera isso que você falou. Deixa eu pensar naquilo que eu vou falar, porque senão pode chegar aqui o censor, pode chegar o TSE nos processar. E outro, sempre a finalidade também é o encarceramento, né? Você prende a pessoa pelo crime de opinião, isso é loucura. Cigarro na cadeia não é quem leva, ninguém leva pra você, viu, bonitão? A hora lá Mas assim, poxa, com relação, por exemplo, às ofensas, a qualquer tipo de pessoa, autoridade, faça um processo de injúria, de calúnia. Pede a pessoa poder pagar 1 milhão pra você, meio milhão. Agora, você pedir a prisão de alguém por conta prévia, por opinião.
realmente é o crime ideia, né? De 1984 mesmo. Porque vem o livrinho. A Paulinha, a gente leu o livrinho. Veio o livrinho do CSA, a gente senta com o advogado. Ele falou, vai convidar o Nicolas, tem que convidar um outro. Nós convidamos todo mundo. É que não vem. Não vem. Tá... O cara não vem e depois não quer que você fale. Não vem e não responde. Não vem e não responde. Mas o maior perigo disso é o seguinte, Emílio, vocês são uma instituição. E aí vocês conseguem até conseguir mesmo suportar. Agora, imagina os indivíduos. Aí que tá. Porque o indivíduo lá que é um empresário, é um trabalhador, ele fala assim, cara, se a jovem, eles estão censurando a Jovem Pan, Brasil Paralelo, instituições que possuem um guarda-chuva e que tem indivíduos embaixo, imagina eu. É isso que eles fazem. Eles colocam medo pra poder gerar por exemplo, pega um pra crucificar, tá vendo? Espiral de silêncio. Se vocês fizerem igual a Jovem Pan, você também será censurado. Isso impede com que pessoas façam em um jornal talvez independente. Isso impede com que um jornalista fale de fato a verdade. Então o meu medo é esse. É o que gera o efeito cascata, que vai gerando no Brasil inteiro. O grupo de empresários que mandam lembrança, né? Por exemplo, lá no Ceará, a Fran do Coco Bambu, que é uma das maiores empresas que tem em todo o Brasil. A Fran é amiga nossa aqui. O cara simplesmente, porque tava lá trocando figurinha no WhatsApp, celular apreendido, conta bloqueada. E é importante, por exemplo, agora passamos a Globo News. Mas a gente não vai falar. Né? Não vamos ficar comemorando que a gente passou. Não é comemorar, a gente tem que ficar quieto pra cair a audiência, pra gente não ser censurado depois. Melhor não passar. Porque a gente passou a Globo Para News. de compartilhar a live aí, então, galera. agora aí. pior. Então Entendeu? desligue a televisão, por gentileza. Não é bom. Pra que a gente fique no nosso lugar. Porque Pode sair desse. É uma merda. Isso aí é uma merda. Já tá. Quando começa a ganhar da Globo News, eu falo, meu Deus. Vai dar confusão. Vai dar confusão. Não pode. Ninguém pode brilhar mais que a Não estrela pode. do PT, entendeu? Não pode, Não cara. pode. Não pode. Esse que é o negócio. Ninguém pode brilhar mais que eles. Não pode ser maior que o consórcio, porque a gente é sozinho. Sim. A Jovem Pan tá sozinha, né? Tem uma galera que vem aqui, fala, o Superman, o pessoal que tá aqui, teve até briga. É verdade. Teve. Treta. Não é, pô, porque é confuso, entendeu? É Entendi. confuso. É um momento difícil. Sim. É um momento difícil que a gente tá passando. Eu espero que não volte a censura que era antigamente. Deus me livre, os caras que viveram censura. Posso fazer uma pergunta aqui? Não pode brincar com isso. Tá brincando. A gente não pode brincar com Não isso. pode deixar a Argentina gostar do jogo. Fazer uma Pois não, pergunta. gordão. Perguntar pro André se ele se arrepende de ter levantado aquela questão do filme do Danilo Gentili, que levou até o pedido pra que tirassem o filme dele da plataforma. Você se arrepende disso Não. agora, falando sobre a censura? Não me arrependo. Você não acha que inflamar Não, na verdade, isso também não é uma O que questão eu de queria não era querer que o vídeo fosse censurar? removido. O filme continue lá e tudo mais. A questão era da faixa etária mesmo. Ah, é só isso Que mesmo. aumentasse a faixa etária ou então que a mesma Tá bem cena de explicado. repente não colocasse uma criança. O problema não é falar, pode fazer. Eu acompanho, inclusive, o Danilo Gentili. Sim. Acompanho Léo Lins, gosto do show de humor dos caras. Pesado pra caramba, mas é o público selecionado. Boa. Só isso. Então você não... Gosto, culto. Inclusive chamei a galera pra assistir quando ele esteve em Fortaleza. Entendi. Nada, zero censura. Esquece isso. Agora, mexer com criança não, pô. Opinião pessoal. Ah, tá. Filme só. Mas tudo bem. Vocês são conservadores, vocês são bem do lado conservador, né? Com relação a isso, a artes em específico, é o seguinte. É igual, por exemplo, um filme de estuprador. Um filme... Ele tá retratando uma história. Eu entendo isso. Uma ficção. Mas assim, o que eu gosto de explicar para as pessoas é sempre bom perceber o propósito das coisas. Por exemplo, quando você vê um Porta dos Fundos fazendo sempre ali, claramente, ataques contra a fé cristã, ele tem que ter o direito dele de fazer ali. Tá bom, faz. Mas que as pessoas abram os olhos de que aquilo dali, nem de forma velada, é o que o Olavo falava, de um genocídio cultural. Porque você vai taxando os cristãos de algo. Então, o cristão hoje, ele é intolerante, homofóbico, transfóbico, ele é fascista, ele é direitista, ele é genocida. E daqui a pouco, se a gente sumir da sociedade, ninguém vai nem ligar. A minha preocupação é essa. Agora, existem, acredito que, limites no seguinte sentido. Faixa etária tem que ser colocado. Acredito que o local, por exemplo, um show de humor, pode ter tudo. A pessoa tá pagando pra ir, não tem problema. Agora, você não vai fazer algo contra a vontade das pessoas. Fazer piada sobre, sei lá, síndrome de Down dentro de um hospital. Isso é invasivo e você também. tira. Então você tem o contexto da piada. Só que eu acredito que sempre quem está ali... É muito difícil você colocar quem será o censurador. Quem é a pessoa que delimita o limite das coisas? Mas eu acredito que existe um limite moral.
Na verdade, isso é universal. Na verdade, acho que não é nem censurador. O que existe hoje é a recomendação da faixa indicativo, horária. indicativo. Por exemplo, meu show é indicativo a partir de 14 anos, né? Então, isso tudo bem, mas agora, o que eu acho contra quando fazem um levante pra denegrir a pessoa ou o comediante, seja o Léo Lins, Danilo ou qualquer um, ou pra retirada de qualquer tipo de material que seja expressão de arte, ou até mesmo opinião. Eu acredito inclusive, quando nisso. foi refeito lá a questão da faixa etária, parabenizei e me dei satisfeito. Publicamente. E outra coisa, indicação pros pais. Então, por exemplo, eu tenho um Sim. filho de 6 Não, é um anos. vídeo mais pros pais Eu mesmo. sei que tipo de conteúdo vai afetar meu filho ou não. Então, se quiser eu mostrar, como você mostra, pai, né? eu avalio. Porque você sabe que, além do indicativo, fala, contém cenas de violência, ou de sexo, ou palavras feias. E aí eu acho. É isso, porque é um caminho muito perigoso, né? Quando a gente começa a ter essa censura prévia disso. Cada um tem que responder pelos seus atos, mas aí não é responder, você não pode nem fazer o ato, né? Então, você já Isso que é pior. Você é condenado. Isso é o pior de tudo. Eu, por exemplo, nunca pedi a censura, por exemplo, do Felipe Neto. Mas eu fiz um dossiê mostrando que o que eu fico indignado é com a hipocrisia dos caras. Uma coisa é você chegar e falar assim, eu quero liberdade pra todo mundo, etc e tudo. Mas quando você mostra pra pessoa, por A mais B, de que ele fazia conteúdo que não era pra criança. Exatamente. Era um conteúdo adulto para crianças e eu provei por A mais B. Eu vi 200 vídeos do Felipe Neto na velocidade 2, porque também ninguém merece, e vi tudo ali e mostrei, olha, o seu público era criança e ele colocou, pra você ter ideia, num livro de criança, o ator, você tinha que completar lá, do Kid Bengala, pra criança. Aí agora ele inventa um factoide de que o Bolsonaro, que sempre defendeu meter o pau na bandidagem, que sempre defendeu castração química pra pedófilo, falar que o cara é pedófilo. Então, assim, são essas pessoas que você tem que abrir os olhos e falar, peraí. Não tem muita lógica. Não, tem zero lógica. E ainda fico colocando como especialista político, né, da geração aí. Mas pois não. Como que se quebra, então, uma narrativa de quando o cara fala uma coisa na internet? No teu caso lá, que os caras começaram a te encher o saco, você é gigante, você consegue se defender. E o cara que é menor, como é que ele faz? Aí que tá. Vai ser uma construção de bastante tempo para o jornalismo, que é o guardião, acredito, dessa verdade para as pessoas, deveria fazer isso. Eu, graças a Deus, consegui criar uma rede onde tem um alcance muito grande. Então, eu fiz um vídeo do Felipe Neto, que ele falou, olha, vamos quebrar essas fake news contra o Lula. Eu fiz, o dele deu, sei lá, 5 milhões, o meu só no Instagram deu 30 milhões. Então a gente conseguiu quebrar isso. Mas é fruto de um trabalho. Agora, quem não tem essa condição? Exato. O que essa pessoa faz? Porque o que eles fizeram comigo foi depois do primeiro turno. Eu já estava eleito. Mas se eles lançam essa mentira, esse factoide, um dia antes das minhas eleições, meu público é cristão, e pra você desmentir uma mentira demanda tempo. Sim. Eu tive que caçar o nome aí, porque eu não sei também quem ficou vendo ali vídeo pornô pra achar um cara igual eu, né? Não sei quem foi o perito aí. Eu acho que foi o Giannone. Mas, quando você olha e fala assim, cara, olha o que esses caras estão fazendo. Então, realmente, é assimétrico o jogo. Por isso que a mídia que fala pra milhões de pessoas deveria manter seu equilíbrio aí. Breaking news aqui. Breaking news. No antagonista. Jovem Pan terá de dizer que Lula foi inocentado, decide TSE. Em sessão nessa sexta-feira, a Corte Eleitoral deferiu o direito de resposta ao PT no Morning Show e no Pingos nos Is. Nós estamos livres, hein? Ufa. Boa, Emilhão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Posso falar uma coisa séria? TSE, direita, esquerda, todo mundo. Certo. A coisa mais importante, eu acho que o que sobra no final são duas coisas. É Deus e a família. O dia que essas duas coisas forem pro saco, acabou geral, meu amigo. Deus, no final, só vai sobrar isso pra gente. Sem alma, sem Deus fé. e a família. É verdade. Se não tiver Por isso que nesse... esse negócio pátria aí, eu não... Sabe, pátria não... Está na dúvida. Beleza, pátria pode ir embora, vai lá. Mas Deus e família, cara, é o que sobra pra gente. É bíblico, né? Entendeu? É o que sobra pra gente, é Deus e a família. Isso é uma coisa que a gente tem que preservar. É verdade. Emílio, inclusive, quero chamar o pessoal ali da... Quem é? Surpresa? Surpresa. Tem flores. Surpresa? Tem bolo. Surpresa. É o seguinte... que é? Pode entrar. Mas dá tchau pra turma aqui. Do que é? Ó, que vai embora? Substituição. Peraí, fica lá, Substituição. puxa lá uma cadeirinha. Pô, os caras Eu se vou... Agradece, Filipão. Pô, você mandou Não mandei. Eu recebi André e Felipe, ordens. obrigado. É.
A gente fez agora Juventude pelo Brasil, lá no Nordeste. Visitamos quantas capitais, Guilherme? 7? Todas as capitais do Nordeste. O Guilherme é pastor aí da Juventude. Guilherme Santana também está no Instituto Conservador Liberal, junto com o Eduardo Bolsonaro. Eu vou deixar eles falarem aqui, né, como que surgiu toda essa ideia da gente ir pro Nordeste aí. Olha, nós tivemos a oportunidade nesses últimos dias rodar todas as capitais do Nordeste, uma por uma, fazendo eventos lotados mesmo, praticamente com muitos jovens, né? A gente tem visto hoje o quanto o plano da esquerda é destruir a juventude, né? Dentro de escolas, universidades, e a gente falou assim, nós temos uma oportunidade única, o Nicolas, um jovem como esse, mais votado do Brasil inteiro, e a gente tem a oportunidade de visitar cada uma dessas capitais aí. Foi algo especial, tanto levando a palavra de Deus, acordando, despertando os jovens. A Bíblia diz que os jovens foram escolhidos pela força, né? Então nós temos a oportunidade de levantar essa força da juventude, não para essas ideologias contrárias que tentam destruir os princípios que os pais tentam ensinar para os filhos, porque os filhos hoje eles estão indo para as escolas e estão sendo doutrinados totalmente contrário. Então, quando um filho vai para a escola é para aprender, para ser um profissional melhor e não para entrar dentro dessas ideologias que a esquerda tem tentado implantar. Então, a gente tem tentado dar uma sacudida e deu muito certo, porque os eventos do Nordeste... Mais 75 mil pessoas em todas as capitais. Inclusive, eu até mandei um vídeo aí, se eu possível colocar, não precisa de áudio nada não, só para mostrar as imagens aí. Vamos lá. Para dar uma ilustrada. Na turma. O pessoal aí vai passar aí todas as... Olha lá, Salvador, Bahia, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís, Imperatriz. Imperatriz do Maranhão tinha mais de 14 mil pessoas. 14 mil jovens, lotados, foi incrível. Até o presidente entrou ao vivo, né, Nicolas? O presidente, eu falei, vou tentar algo aqui, vou tentar chamar ele ao vivo aqui, coloquei na chamada de vídeo. E graças a Deus ele atendeu. E aí ele atendeu e participou no último dia ali no Imperatriz, tinha mais de 12 mil pessoas. E o Sérgio sempre perguntava, gente, tem alguém aqui mais de 35 anos de idade? Que é mais ou menos a idade do Sérgio, né? E tal, pra poder identificar. E aí... Muito obrigado. Fake news. E aí poucas pessoas levantaram a mão. Então realmente era a juventude ali. Não, foi incrível a oportunidade. A gente teve a oportunidade de clamar também, como cristãos. Eu vi até a palavra de Deus ali aberta, a Bíblia. Segunda Crônicas diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar, Deus vai olhar do céu e vai sarar a terra. Então o nosso clamor durante esses dias aí foi para que Deus sarasse a nossa terra mesmo. O Brasil já vem crescendo, já vem evoluindo, já vem vivendo algo extraordinário, e a gente quer ver a nossa nação aí. Eu tenho certeza de que o Brasil será refúgio para muitas nações aí que a esquerda tomou conta. Você é pastor? Eu sou evangelista. Evangelista? Que é o quê? É o cara que leva a palavra. O evangelista é o que sai. O pastor normalmente é o que fica mais fixo ali dentro da igreja, cuidando da igreja. O evangelista é o que sai e vai fazer eventos como esse, assim, rodando o Brasil inteiro. Levando a palavra. Isso. Billy Graham, que foi um dos maiores conselheiros de presidente na nação americana, ele teve a oportunidade de ser o maior evangelista do século, ganhando aí mais de 70 milhões de pessoas para Jesus. Mas não só a palavra, né? O que a gente fez questão, Emílio, de fazer nessa viagem foi deixar claro para os jovens do Brasil o momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento histórico, o Nicolas falou da minha idade brincando, mas a questão eu sou de uma geração, como vários de vocês, que ouviu dizer que o Brasil era o país do futuro. No colégio, os professores repisavam isso. Exatamente. E nós estamos nesse exato momento vendo esse futuro se tornar realidade. O país caminhando aí, foi falado aqui antes da economia, né? O mundo inteiro passando grandes dificuldades, e o governo brasileiro teve a coragem de tomar medidas que impediram que a gente caísse no mesmo buraco. Então a gente está a um passo de começar a construir uma nova nação, e o que eles estão tentando fazer é roubar esse futuro da gente. Para a minha geração especificamente, se nós não formos vitoriosos no domingo, é um fim de um sonho, porque ele não vai voltar. Quem tem mais de 35 anos jamais vai ver esse país grande. Vai ter que esperar uns 40, 50 anos. Vai morrer esperando. Agora, o jovem de 20 anos, os jovens que acompanharam a gente nesse tour, a definição do futuro deles. Onde o país que eles vão viver. Se é o país livre, onde eles vão poder falar o que eles querem, se expressarem nas redes sociais, trabalharem buscando seus sonhos, ou se eles vão aguardar, vão ser subjugados, né, pela força dos poderosos hoje, que não vão deixar nem ele dizer o que ele pensa e nem correr atrás e trabalhar pelos seus sonhos, pela vitória. A gente colocou isso de maneira muito clara, trazendo os jovens para perto e dizendo para eles que eles são o grande motor. O pessoal que está em casa hoje nos ouvindo, a grande realidade de hoje é o seguinte: o Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Guilherme, André Fernandes,
A capacidade de convencimento nossa, ela já é limitada. As redes sociais hoje banem os conservadores, banem quem tem opiniões diferentes, divergentes, limitam o alcance dessas pessoas. E as pessoas também, o povo brasileiro, grande parte dele já foi psicologicamente bloqueado aí pela doutrinação da esquerda ao longo dos anos. E pelas narrativas que essa grande máquina de publicidade política da esquerda, que é a mídia brasileira, faz. Então, o que a gente foi pedir para esses jovens, na realidade, é que eles se engajem nessa missão. Porque a chance de um jovem convencer os seus pais, convencer os seus amigos, convencer os seus irmãos, seus familiares, seus colegas de trabalho é muito maior do que a nossa hoje de fazer. E se a gente quer salvar o país do desastre que acometeu agora, historicamente, a Venezuela, que parece estar distante, mas a gente pode olhar para a Colômbia. O presidente está implorando para que os investimentos estrangeiros não saiam do país, né, Sami? O país já indo num caminho da bancarrota. A gente pode olhar para a Argentina. A Colômbia estava indo bem, né? E a gente pode olhar para a Argentina. 100% previsão da inflação para esse ano. A inflação não pega o rico. A inflação não pega o cara do mercado financeiro, porque ele sabe, ele tem consultores para dizer para onde ele vai investir o dinheiro. Ela pega o pobre. Eu vivi inflação quando era jovem, o preço do produto sendo remarcado no supermercado a cada dia, e você saía com o dinheiro de casa e não sabia o que você iria conseguir comprar. E lá prometeram picanha também. Tá preocupado, Exatamente. né? Exatamente. Tá preocupado, né? Não estamos falando, você que é jovem, de 30 anos para ter problema. Estamos falando de um ano e meio. É o seu futuro que está em jogo nessa eleição. Pense bem exatamente no que você vai fazer. Porque se você acha que você é contra a cultura, jovem de esquerda, não, você não é. Você é apenas um covarde que está seguindo o mainstream, a grande mídia, o que os bilionários querem, o que as pessoas que estão na televisão geralmente falam, o que todos os famosinhos estão impondo para você. Eles vão embora do Brasil, você não vai. Você vai ficar aqui com a gente e vai sofrer as agruras de tudo que vai acontecer. Samidana vai embora. Sami já comprou passagem. Primeira perna. Rastaquera. Inclusive, vai junto com a Anitta. PT, Sami, Mas como é que a carta foi recebida, a carta do Lula foi recebida no mercado? O Armínio Fraga, que era um cara que estava apoiando o Lula, escreveu, e eu concordo com ele, que é o debate pobre. Porque ele fala assim, vai crescer com sustentabilidade, com inovação, mas como? De onde vai vir esse dinheiro? O Lula bateu um recorde mundial no salário político existente. Ele descumpriu uma promessa de campanha antes da campanha acabar. Geralmente o político se elege e descumpre a promessa posterior. Ele convenceu e deixou o mercado financeiro inerme, parado, e muita gente do lado dele, durante muito tempo. E agora, às vésperas da eleição, ele lança uma carta onde basicamente ele está dizendo que vai rever todas as reformas que fizeram o país rumar no sentido que está. Trabalhista, reforma da Previdência, ou seja, mais do mesmo. Falou em investimento com as Petrobras, que gerou aquela corrupção gigantesca que a gente viu acontecendo no país. E coisas que ele nem pode fazer, porque, por exemplo, tem lei de estatal... Você não pode. Você tem lei de responsabilidade fiscal, não é tudo. Não é do jeito que ele quer. E a gente espera eu acho que nem poderia falar isso, né? Porque como que ele pode propor um negócio que a Constituição não permite, que as leis não permitem? Na Venezuela as pessoas acreditavam nisso também. O Lula é um caso sério. A esquerda brasileira, ela fala o que ela vai fazer e você ainda encontra pessoas dizendo, ele não vai fazer. E já fez, né? Eles estão dizendo. E aí o Bolsonaro não fala nada e eles falam que ele vai fazer. Ou seja, o Bolsonaro sempre foi colocado como aquele que vai golpear. Vai dar o golpe no Brasil. Sendo que agora ele sempre está defendendo a Constituição. Eu acho que ele tinha que falar o que vai fazer. Porque eu, por exemplo, posso querer que o Brasil vire uma Venezuela. Independente. Exato. Não adianta você falar, mas pelo menos é sincero. O Brasil vai virar. Eu falo, não, eu quero comer churrasquinho de gato, comer cachorro, pobreza, cachorro. Eu quero que o Brasil vire. Então eu gostaria que pelo menos o cara fale, é isso que vai acontecer. Porque fica aquele negócio. Ele mete o Meirelles de um lado, vai lá o Meirelles. Oi, tudo bem? Aí você fala, ele vai pro Meirelles ou vai pro Mercadante? Ou vai pro Boulos? Já pulou fora o Meirelles, né? Então, aí pulou fora o Meirelles? O Boulos revogou. Mas ele. Esses caras só pulam. Né? Esse cara é que nem um fraldinha lá. Cada hora tá num barco. Isso aí é tudo conversa. Esse cara cada hora tá num barco. Canoa. Os puta Zé Canoa. A hora que tiver um pé em cada canoa. É o seguinte, a gente tem que saber em quem vai votar. Sim. A gente tem que saber. A gente sabe quem é o Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, que vai continuar isso aí. Bolsonaro, tá ok, tem que ir lá fazer isso aí, tá ok? Vai lá, faz aquela coisa. Agora, o Lula, eu acho que ele tem o direito de resposta, falar que não foi criminado. Vai. Então, o povo vai acreditar. Ninguém viu nada. E o Haddad segue o mesmo estilo, que ontem no debate ele com o Tarcísio ele falou. Então é o seguinte... Secretário dele. Hoje eles vão continuar aqui o papo. Tem muita conversa aqui no Mais Um. Você vai ficar aí, né? Vou ficar.
Virou lá ou não virou? Você não falou, né? Em Minas, eu falei que virou. A gente tá falando que a gente iria virar o trem, mas graças a Deus virou. Inclusive, só falar aqui, a gente vai estar no evento hoje com o Tarcísio, lá na Igreja da Torre Forte, Vila Prudente, às 17 horas e 20 horas, Vira Brasil em São Paulo também. Igreja El Shaddai, Comunidade Cristã. Tá lá no meu Instagram. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que são aí dessas comunidades cristãs, tal, não sei o que, o povo evangélico. Eu sei que tem muito preconceito com vocês, tal, mas olha, o que eu conheci de gente bacana que faz esse trabalho e tá onde o Estado não chega, quer ajudar drogado, quer ajudar, sempre são essas igrejas que estão na periferia, tem que ter o auxílio da igreja para alcançar isso que vocês estão realmente ali onde está o negócio. Então, cara, a igreja que trabalha que tem um dos maiores trabalhos de resgate, de restauração de gente que tá na droga, ela que fica assim, desesperada, porque a gente sabe o que de verdade uma família passa, o que a igreja gasta fazendo esses trabalhos para auxiliar famílias, mães, jovens. Eu trabalho dentro de escolas, eu falo dentro de escolas, levo uma palestra para ajudar a juventude dentro de escolas públicas. E eu vejo quanto as palestras que mais entram dentro de escolas públicas são de resgate de pessoas para o jovem não entrar na droga. Aí você vai liberar as drogas, vai atrapalhar todo esse trabalho que a gente já tem feito há muito tempo. Eu já falei hoje praticamente em quase 1000 escolas públicas entrando. Fazem um trabalho muito bacana. Isso, é um trabalho de resgatar o valor dos professores. Eu aprendi, já até falei muito dentro das escolas, que professor é a profissão que gera outras profissões. Então, quando um professor ele deixa de gerar outras profissões para gerar militantes, gerar essas coisas, ele está fazendo um desserviço. Então, eu sempre honro os professores dizendo que quando eles estão fazendo da melhor forma, eles vão gerar profissionais extraordinários, e é isso que a gente tem feito. E o que vocês estavam falando aí, que foi muito especial, acho que muitos de vocês já viajaram nos Estados Unidos e a gente via aquele patriotismo nas casas dos americanos, aquelas bandeirinhas, bandeiras, e a gente viu o Brasil resgatar isso nesses últimos anos. Eu tô usando uma camiseta que diz eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e a gente tá dizendo agora que a gente é brasileiro com muito orgulho, com muito amor, não em época de futebol. A gente tá dizendo porque a gente tem amado a nossa pátria, então isso, a gente não pode perder isso, né? É isso aí. Brasil? Não, pátria não sei. Pátria eu não sei, mas... Ele tem alguma coisa com o padre. Não, pátria eu não sei, mas... Tu tem condição. Mas, presta atenção. Você vai viver o mundo inteiro, vai sobrar Deus e a família. O resto, meu amigo... Pátria e liberdade. A gente vai dar um negócio de Deus. O resto, meu amigo, o que vai sobrar pra você, Superman? Você que esse jeitão, esses músculos... Esse aí vai embora. Isso aí vai embora, amigo. Esse músculozinho vai embora. Não adianta ficar dando bandeira. Ele já comprou passagem pra Ibiza. Isso vai virar gordura. Eu vou lutar mais gordo que eu. Vou lutar até o fim, até a cadeia. Ele vai dar bandeira. Deixa eu falar sério pra você.